dia a todos. Nós temos um dia maravilhoso. É daqueles dias em que a nossa emoção não só abre os olhos para ver esta luz, mas também para sentir a bênção, despertar e sentir esta energia. A chuva é maravilhosa. O sol tem os seus dons. É o nosso astro-rei. Então, agradecer a ambos. E hoje é um dia fantástico. Então, a nossa alma deve estar em sintonia com esta bênção. E isto traz luz de fora para dentro, mas a nossa gratidão ilumina-nos por dentro. Então, é esse espírito de gratidão, de alegria, que nós vamos acompanhar a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de nosso Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, cujo título é Seguir a Verdade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Efeso, diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E Emmanuel comenta: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, com os seus valores. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. É absolutamente enriquecedor sentir o espírito da própria filosofia espírita, que é de conhecer para fazer o bem. Não é de conhecer para alardear conhecimento sobre reencarnação, sobre isto, aquilo outro. Qualquer um pode fazer isso. Aplicar no dia a dia, com afeto e com vontade de servir, é seguir o Cristo. E como o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos valores, nos convidam para a compreensão e a assunção dos valores que Jesus nos deixou, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, serenando o nosso pensamento, permitindo que a presença do nosso anjo da guarda, de nossos benfeitores, seja captada por nós de forma singela, serena,
Jesus disse-nos que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Nesta convicção, conversamos todos contigo nesta hora, Mestre, rogando-te para que permaneças conosco, iluminando os nossos pensamentos, os nossos melhores propósitos, para que a reunião desta manhã seja útil em crescimento e conhecimento, mas também para servir de instrumento aos nossos desafios. Desafios esses relacionados muitas vezes com a nossa família, com os nossos objetivos de vida, com os nossos valores. E sobre estas situações de cada dia que desejamos aplicar os teus ensinos, sejam eles diretos de tua palavra, de teu exemplo. Sejam estes ensinos que hoje também abraçaremos, trazidos por teus mensageiros. Que a tua paz nos envolva e permaneça conosco. E que assim seja, Mestre querido. Sobre o livro dos médiuns. Uma obra única, de uma elevação tão grande, porque trata da comunicabilidade com o mundo espiritual, mas com uma estrutura preparatória, moral, que nos permite adentrar em qualquer ambiente absolutamente seguros, sem receio absolutamente também nenhum, para que a nossa vida, hoje, muitas vezes limitada pelos nossos valores, às 4 paredes que tanto vemos, nós consigamos avançar. Mudar a nossa perspectiva, a relativização das coisas. Para que a nossa vida seja material, porque nós encarnamos por algum motivo e temos as nossas responsabilidades, mas para que na nossa equação da vida o ambiente espiritual, a nossa espiritualização, seja sempre presente. Que nós tenhamos dificuldades, por vezes, em atender a esse chamamento espiritual, faz parte. Nós estamos em evolução, em crescimento. Deixar de parte os valores espirituais nas nossas equações da vida é que já não nos ajudam em nada. Nós somos seres espirituais. Nós não somos um corpo. Ora, então nós somos feitos de uma estrutura emocional. Nós somos vida, somos filhos de um Pai Criador. O corpo é só um instrumento. Então, viver em função do corpo, com os olhos apenas na materialidade, faz com que nós percamos tempo. Não vou dizer que não evoluímos, porque nós evoluímos, mas perdemos tempo. Sofremos desmesuradamente, sem a menor necessidade. O nosso desenvolvimento espiritual, ele será cada vez mais seguro e firmado em bases também elas seguras, de acordo com o conhecimento que venhamos a ter e a utilização que façamos desse conhecimento. Jesus disse-nos tudo aquilo que precisamos saber, mas tudo mesmo. Basta aplicar alguns dos seus conceitos nas dificuldades que nós temos no dia a dia e nós vamos compreender que Jesus já nos conhecia. Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Jesus diz as coisas, por exemplo, como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, nós temos o conceito do Cristo de ter algumas frases que às vezes julgamos são frases feitas, tem um efeito bonito aqui ou acolá. Mas é uma frase profunda, é um convite. Estudar, conhecer as coisas da espiritualidade, para quê? Para nos tirar do círculo dos interesses imediatos que tanto nos fazem sofrer.
Ora, então quando encontramos uma obra como esta, o livro dos médiuns, vemos Allan Kardec a fazer um trabalho magistral para nos mostrar o caminho mais seguro para estes ambientes. No primeiro momento, o livro dos médiuns foi editado com um reduzido número de informações. Era quase que um trabalho mais ligeiro, em que cada um podia, na sua escola da vida, procurar nesse livro como se fosse um pequeno roteiro, um guia. E os benfeitores orientaram Allan Kardec para que revisse este livro e lhe acrescentasse as suas experiências, os seus conhecimentos ao longo do processo do contato com os espíritos, para que ele desse uma estrutura mais firme, mais vigorosa ainda ao livro. Então, este livro dos médiuns que nós conhecemos já é um livro revisado, ampliado. Não se lê em poucos minutos, nem em poucos dias. E posso-vos dizer, nem em poucos anos. É um livro para ser estudado. Então, nós vamos tratar de um processo que já vimos em março, no nosso estudo regular, a respeito da obsessão. Obsessão. Alguém está vindo pela primeira vez na casa? Não. A obsessão é uma coisa que acontece todos os dias, a todo momento. Maior ou menor grau, a obsessão existe. Muitas vezes nós obsidiamos alguém com os nossos interesses imediatistas, com o cercear da liberdade do outro para que o outro faça aquilo que nós queremos e achamos que é correto para a vida do outro, como se tivéssemos o direito de o fazer. Então a obsessão não é só aquela coisa de um espírito a perturbar uma pessoa encarnada. Também há a obsessão do encarnado, nós, para aqueles que estão encarnados. Como também o contrário. Também podemos nós obsidiar espíritos com o nosso comportamento, com a nossa energia, com a nossa vontade. Então o tema da continuidade que estamos a falar é sobre obsessão. Sendo o tema sobre a obsessão, há muitos itens que vão esclarecendo e trazendo luz sobre todo o ambiente para que nós nos apercebamos como é que as coisas funcionam. O que é que eu vou vos pedir? Mas isso é mesmo um pedido. Né? Nós estamos aqui reunidos e cada um de nós tem o seu momento de vida. Cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus potenciais, e nós queremos aplicá-los na família, no trabalho, na nossa ação social, nas relações, seja como for. E quando nós vimos estudar a obsessão, e vamos falar aqui sobre médiuns psicógrafos, espíritos que transmitem mensagens equivocadas e conseguem, através de gestos e de conceitos que puxam pelos nossos defeitos, por exemplo, a vaidade, conseguem nos enganar e nós vivemos uma vida de engano. Nós estamos a falar de mediunidade ostensiva, psicografia, receber mensagens. O que eu gostaria, e este é o meu pedido, que nós olhássemos para isto na ótica, sim senhor, da mediunidade, mas também na ótica do nosso dia a dia. A partir do momento que as minhas palavras influenciam a vida do meu semelhante, eu estou a fazer um trabalho de transmissão de ideias, de energias. A partir do momento que eu escuto conselhos, que eu observo comportamentos, eu também estou a ser influenciado. Então, no fundo, toda esta troca, esta comunicação, faz parte de um processo evolutivo em que nós não vivemos sozinhos. Influenciamos-nos uns aos outros. Ora, nesta perspectiva, interessa-nos perceber quais são os valores subjacentes às relações dos espíritos conosco, neste caso, materialmente ou de forma objetiva na psicografia, mas como ela pode ser transposta, como esses conceitos podem ser transpostos para a nossa vida no cotidiano. Na relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros de trabalho, sejam patrões, sejam subalternos, parceiros de trabalho, seja como for. Vale para a nossa vida. Por quê? Porque estes valores são valores de comportamento que nós vamos ver. Então, concentremos-nos, não deixemos passar algum conceito, porque eu digo assim, eu não sou médium, eu não faço psicografia, eu nem sei o que é isso. Não, olhemos e pensemos nos valores. Eu não vou perguntar se tem alguma questão, porque
porque nós ainda nem começamos. Mas eu vou vos pedir algum comentário, algum pensamento, alguma dúvida, participem. Esse trabalho não é daqui para aí. O trabalho é de todos nós. Lembremos-nos que, estando numa casa espírita, este é um trabalho espiritual. Aqui não estamos só nós. Tem muitos irmãos nossos, da nossa linha familiar, do nosso convívio familiar espiritual, ou não. Alguns em tratamento, outros apoiando. Então, esse é um trabalho espiritual, é de todos. Tudo bem? Então, vamos... Este conceito de Jesus, a ideia principal é que nós estejamos, em qualquer atividade que façamos no bem, saibamos que estamos em sintonia com Jesus. Estamos no capítulo 23, que fala da obsessão, do livro dos Médiuns. Portanto, quem quiser, e a sugestão é sempre esta, estudar e conhecer, que não fique só por aqui. Também leia, faça o seu estudo continuado. É extremamente importante que nós, enquanto espíritas, não dependamos do centro espírita. Não dependamos de um guru. Não façamos de ninguém gurus. Não façamos isto. Saibamos que somos todos filhos de Deus, com as mesmas capacidades, com o mesmo potencial, em fases diferentes, é certo, com mais conhecimento ou menos conhecimento, mas todos nós temos ligação direta ao Pai. Portanto, não é preciso intermediários. Qual é a vantagem do estudo em conjunto? É que nós podemos dividir experiências. Mostrar e perceber e ouvir sobre pontos de vista diferentes. E este é o processo de crescimento em conjunto. Então, o trabalho é de todos nós. O que é que nos diz Allan Kardec? Está na questão 245. Ele diz: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. E, às vezes, uma vingança. Este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. É o mais comum. A gente ouve falar da obsessão, é um espírito que me incomoda, esse espírito esteve relacionado comigo no passado, eu fiz-lhe algum mal e hoje ele vem me cobrar. Este conceito simplista, até dado momento, funcionou muito bem. Hoje, estudando um pouco mais a doutrina espírita, procurando compreender a nossa relação com a espiritualidade e a nossa integralidade enquanto seres individuais, responsáveis, já nos diz que não, eu não tenho um espírito que me persegue porque eu lhe fiz mal no passado. Coisa muito mais ampla. Eu tenho alguém a quem devo uma mudança de comportamento para o conquistar para uma paz que eu, porventura, lhe tenha retirado no passado. E aquilo que hoje eu sofro, embora sendo uma consequência do que eu fiz, não é justo para aquele, não é justo entre aspas, não é o ideal para aquele que me persegue, porque se eu estou a sofrer os efeitos de um processo obsessivo, aquele que me persegue está mais doente do que eu, então eu vou ajudá-lo. Já não chegamos à casa espírita, entre aspas, a dizer, olha, tem um espírito que me persegue e eu queria me livrar dele. Eu até posso fazê-lo, mas na casa espírita, o que se vai fazer é ajudar aquele que está encarnado, auxiliando para um novo comportamento, como Jesus nos exemplificou tão bem, quando, no estudo que fizemos durante o mês passado, em que aquele pai, para quem esteve nas atividades anteriores, aquele pai recorre a Jesus, dizendo-lhe que atiram-lhe o filho ao fogo e à água. E Jesus, depois do trabalho de libertação, uma coisa simples, dada a força moral do Cristo, orienta-lhes. Agora vão, limpem a vossa casa, a vossa morada, o vosso íntimo, para que 7 piores não habitem. Repare que aqui não há fechar a morada, essas coisas muito comuns, não é? Fechar a morada, fechar o espírito. Não. É limpar, é purificar os nossos comportamentos e valores para que a sintonia com espíritos infelizes não ocorra. Olhe como nós crescemos. Como nós fomos abrindo a nossa mente para o estudo da espiritualidade com responsabilidade. E não já com aquela fragilidade nossa de que eu tenho um problema, o problema são os outros que nos causam. É como quando nós perdemos um emprego, nós temos algumas hipóteses. Uma delas é dizer assim, eu comportei-me mal, vou ter que retificar isso, para que não volte a acontecer. Na maior parte dos casos, não me valorizaram, não sabem o valor que eu tenho, andei perseguido. E nós gravamos isto, e vamos com o mesmo espírito
para outro lugar e não mudamos. Então a lógica aqui da doutrina espírita na nossa vida também é que nós aprendamos com os nossos erros para nos melhorarmos. Isto é tão simples, mas repare que este é um processo educativo para nós, enquanto pessoas, mesmo com as nossas dificuldades em aplicá-los, mas não nos esqueçamos, como estava dito na leitura no início, este é um estudo que serve para nós, mas serve também para o auxílio que possamos dar a outros que estão conosco. A partir disto que eu falei agora, como tantas coisas da espiritualidade nos diz também, na nossa relação com o nosso próximo, na, entre aspas, orientação, exemplo, sugestões, que nós coloquemos a equação da responsabilidade de cada um, dos valores espirituais, para que o nosso diálogo não seja um diálogo igual a qualquer outro que o mundo nos coloca na busca da materialidade. Pensem em cada um de nós a conversar com os nossos filhos de maneira elevada, espiritualizada. Imaginem nós a conversarmos com os nossos pais da mesma forma. Apesar de algumas dificuldades que surgem na comunicação, porque nós somos assim um pouco teimosos. Não são os nossos pais, nossos pais às vezes também são, e os nossos filhos também. Então vejam a mudança, a necessidade da mudança do diálogo e dos valores em cima da mesa. Então, umas vezes acontece por este processo do passado, ou pode ser de agora. Eu posso me ter comportado mal agora. Já agora um parênteses também. Nós dizemos muitas vezes, principalmente no meio espírita, quando chegamos a primeira vez, que este é um problema do passado, eu andei a fazer mal no passado. Detalhe, os espíritos que porventura se vinculam a nós, prejudicando-nos hoje por motivos do passado, eles o fazem através da nossa sintonia dos valores de hoje. Mas se eu tiver uma dívida, eu tenho um gancho mental que me vincula àquele espírito. Sim, mas ele terá mais força ou maior influência sobre nós quanto menos ou mais baixo estiver o nosso padrão mental de comportamento. Reparem, é Deus a trabalhar conosco. A dizer, vocês são responsáveis, vocês podem, e Jesus também nos disse isso, vós podeis fazer estas coisas e muito mais. Vós sois deuses. Jesus não quis fazer as coisas por nós. Ao contrário daquilo que nós compramos e vendemos ao longo dos séculos e ainda hoje aceitamos que Jesus morreu para nos tirar os pecados, hoje a racionalidade nos diz que quem tem que ajustar os pecados sou eu, não é outra pessoa. Seria muito estranho se eu, tendo convicção da existência de Deus, acreditasse que alguém pudesse ou me absolver os pecados ou passar por eles no meu lugar e eu cresceria com isto. A nossa racionalidade já não permite isto. Então, temos este processo de obsessão que pode ser de ontem ou de hoje. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os contrariar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba. Porque esse é o objetivo que colima, o que deseja, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Repare, nós estamos a falar de mediunidade, de obsessões espirituais. Transportemos isso para o nosso dia a dia e vejamos que isto acontece. Cada um tem o seu caráter. Então, estamos numa empresa, trabalhamos 30. Poderá haver alguém que, por hábito, se não estiver feliz, não quer ver ninguém feliz à sua volta. Eu tenho um problema, estou mal-humorado, toda a gente tem que estar mal-humorada. E quando toda a gente já está mal-humorada, já ninguém suporta, eu, de forma muito pia, calma. Por que estão tão nervosos? Eu já alcancei o meu objetivo, subjacente ao comportamento, enganando o meio, e estou a influenciar os outros de forma obsessiva. Então, o que está escrito aqui, muitas vezes na nossa mente, poderia dizer, então os espíritos fazem coisas destas. Andam a perturbar só por perturbar. Gente, quem são os espíritos? São pessoas como nós. Nós somos espíritos, nesse momento estamos a vestir um corpo, e este comportamento que se dá na espiritualidade, que aqui é relatado, não é de nos espantar. Porque nós assistimos a isto.
Olha, mas por que você está de mau humor? É porque aconteceu isto, aquilo outro, não falem comigo, por aí adiante. Gente, se o problema está ali, eu devo respeitar o meio em que eu estou. Ah, mas eu não tenho direito às minhas emoções? Tem. No primeiro momento, aquela emoção que chega e que encontra o homem velho, não preparado para receber uma má notícia, normal, absolutamente aceitável, justificável, porque também se andássemos a fingir as coisas, caíamos para o lado com um ataque cardíaco e nem dávamos por ela. Né? Vivíamos tensos. Não, tranquilos. Mas na primeira percepção de que a nossa emoção está a prejudicar o meio, eu devo mudar. Fazer um esforço, pelo menos, para conseguir isso. Pedir ajuda. E não virar um obsessor do meio em que me encontro. Simples. Isto acontece? Ou não? Eu sei que vocês são muito jovens, nunca tiveram muita experiência na vida, não é, gente? Pelas todas, né? Mas é uma realidade. E repare que é uma questão de comportamento. Então, muitas vezes, nós estamos a falar sobre questões de espiritualidade e as pessoas estranham. Dizem, então como é que é possível um espírito querer perturbar? Gente, nós estamos a ver encarnados a quererem perturbar. Não? Os espíritos não são diferentes de nós. Somos da mesma essência. Estamos temporariamente a vestir um corpo. Ora, então, os espíritos podem ser do passado, das nossas relações, podem ser de hoje, de equívocos que cometemos e que os perturbamos, e eles, deixando de se perturbar, viram também perturbadores, não estão certos, estão também equivocados nos seus movimentos, porque Jesus disse, perdoai 70 vezes, 7 vezes, vivam em paz, perdoem. E a gente pensa, perdoa para ser bonzinho. Não, é para ser são. Quem não perdoa sofre mais do que aquele que erra. Porque o que errou vai corrigir. O que não perdoa fica amarrado a um processo de auto-vitimização. Então são estes equívocos. Então Jesus disse-nos isto. E depois temos estes espíritos, como qualquer outro, que andam por aí afora, e que têm esses comportamentos. Então é este o meio em que nós nos encontramos. Então os processos obsessivos podem ter estas 3 linhas, ou até outras mais, em variantes. Então, dito isto, diz: como irritar-se e mostrar-se despeitado? O perseguido, nós, quando... eu vou vos contar uma história muito simples. Como irritar-se e mostrar-se despeitado? O perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Ora, se encontramos alguém que nos quer perturbar de graça, está aqui o processo. Precisa ser um espírito desencarnado? Não, às vezes é um vizinho. Às vezes somos nós a atrapalhar o vizinho. Há sempre uma ideia importante que nós tenhamos, quando estamos a estudar isto, é qual é o meu papel nesta passagem? Em que momento eu sou o obsessor? Em que momento eu sou o obsidiado? E convém que nós não esqueçamos que muitas vezes estamos no lugar do obsessor. A nossa ideia de nós sermos bons, Jesus também foi muito claro. Bom é o Pai. Eu, sem Ele, nada posso. Então é preciso ter humildade, porque nós às vezes achamos que nós somos os bons e o mundo é o mau. Mas se estamos na Terra, temos coisas a corrigir. Não podíamos dizer isto, mas é verdade. Então, não fiquemos tristes por saber que temos coisas a retificar, estamos na escola, é o nosso crescimento, mas de cada vez que nós fechamos os nossos olhos a essa necessidade, nós não agimos onde devemos agir, que é no nosso crescimento espiritual. Tudo bem? Continuando. E detalhe, não se esqueçam, que os espíritos querem, obsessores, é que nós nos irritemos. Já citamos um exemplo. Ainda me recordo, era muito jovem, já lá vai muitos anos, eu estava a ouvir uma palestra e a palestrante, com uma experiência de vida impressionante, diz-nos: vai acontecer que vocês vão estar tranquilos e cai uma coisa, vocês apanham, cai outra vez, e vocês não se apercebem e começam a ficar irritados. E quanto mais se irritam, pior a coisa fica. Então, muito provavelmente, pode acontecer ter espíritos zombeteiros que gostam de se divertir, como há muitos encarnados assim, e que gostam de ver a irritação das pessoas por nada. Eu ouvi aquilo, eu era neófito da doutrina espírita, ainda o sou e todos o somos. E eu pensei, será que aquilo é mesmo assim? Muito bem. Então, estou saindo de casa, em São Paulo, acorda-se muito cedo, é normal, por causa do fuso horário, a questão solar, então acorda-se muito cedo, é uma cidade de trabalho.
Então era cerca de 6 da manhã, nós lá temos umas assinaturas de jornal em que as pessoas vêm entregar o jornal em casa. Então 6 horas, e estava a assinatura, estava lá o jornal. Chovia a potes, em frente a uma paragem de autocarro, lá é um ponto de ônibus. Então, aqueles portões, antigamente os portões não eram automáticos, era à mão, levando o portão, e está lá o jornal a chover, eu apanho o jornal. Quando apanho o jornal, cai o material de escola e tudo mais por ali no chão, na chuva. E eu, ai meu Deus, as pessoas no ponto de ônibus, né? A gente fica assim muito feliz quando comenta essas coisas todas, a gente está a olhar, né? O que é que me veio à mente? A palestra. Eu, calma, calma. Apanhei as coisas, com tranquilidade, resolvi e fixei a palestra num domingo, o acontecimento na segunda. E a gente grava essas coisas para quando furar o pneu na estrada, eu não ficar a reclamar. Ai, pneu. Eu disse, peraí, eu tenho um carro, tenho um pneu, tenho possibilidade de deslocar, tenho saúde para sair de casa, furou um pneu, conserto o pneu. O pneu não é um drama. E nós fazemos de tudo um drama. E quando os obsessores, quando os espíritos zombeteiros conhecem essa nossa característica, não nos largam. São tropeções, são quedas que dizem, eu caí não sei de onde, não sei o que é fora, né? Esses espíritos, eles têm liberdade para fazer tudo o que querem até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Porque senão é o livre-arbítrio. No mundo também. Há leis que proíbem que se mate, não há? E as pessoas matam-se volta e meia. A lei existe. Pois há os limites. Não é? Mas na espiritualidade, o rigor é muito maior no processo e, portanto, vai acontecer aquilo que está permitido acontecer. Tudo bem? Então, está aqui mais um processo de obsessões que pequeninas podem se transformar em grandes. A responsabilidade nesses casos é muito grande. Porque o meu processo de irritabilidade permitiu que um espírito zombeteiro se divertisse à custa da minha irritação. Mas também permite que outros comecem a ascender ao processo. Como nos diz Emmanuel, a indignação é justa e necessária em dados momentos. Vou falar indignação, estou a falar irritação. Mas a indignação constante é patológica. Então, cuidado com as nossas reclamações constantes, o nosso estado de alma, porque podemos estar doentes e não saber que estamos doentes e vamos ao médico tratar de uma perna, de um fígado, disso, tudo aquilo outro, quando a doença está na nossa mente, no nosso comportamento. Então, cuidado com esse aqui, parece pequenino, mas é o estopim, é a porta aberta para outras situações. Alguma questão? Mesmo que eu fale apaixonadamente, eu fale muito alto, porque eu tenho que falar por causa disso, né? Não se inibam, tá bem? Eu gostaria que falasse um de cada vez, tá bem? Só para não complicar muito, tá bem? Muito bem, então Allan Kardec está a nos dizer, repare que nós não saímos daqui, ele está só a nos explicar quais são os processos obsessivos, e tem muitas implicações. E ele diz, um desses espíritos, um deles se apegou como podia a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Ou seja, o espírito foi, tentou perturbar e não conseguiu. Estamos a falar de obsessão no trato mediúnico, que é a continuidade do estudo. Ele tentou enganar como? Através de mensagens espirituais psicografadas, como aquela que lemos no início. Interrogado, o espírito, numa sessão mediúnica, acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu, estes não me causam inveja. Aliás, está no lugar errado. Estes não me causam inveja. Ou seja, os maus. Porque está na sintonia. Aqueles são bons, aqueles incomodam. Eles vivem num patamar que eu não vivo e gostaria de os perturbar para saber se eles realmente conseguem manter esse estatuto. Nós, quando encontramos no Antigo Testamento a história de Jó, ela tem algo de pueril, porque Deus procura fazer isso e está a disputar com o demônio, por aí fora essas coisas. Mas tirando esta parte, o conceito está lá. O que é que nós fazemos com aquilo que temos ou com o que julgamos que perdemos e que na realidade são apenas instrumentos, não fazem parte do nosso ser. Então é interessante o espírito responder isto, que é muito comum, a inveja. Agora, eu vou dizer, os invejosos são maus. Não, eu também posso ter inveja aqui ou acolá e não me aperceber. Então, lembrem-se sempre, aonde é que eu estou neste ou naquele capítulo.
E Allan Kardec continua dentro do conceito. Ele diz assim, outros, já passou aquele espírito, e diz, outros são guiados por um sentimento de covardia. Isto é muito importante falar sobre isto, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito pouco apocada, ou muito apocada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu. Ou seja, foi pegar um espírito que, não estando nas suas faculdades plenas, é muito mais dócil às suas influências. Ele respondeu, tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. O idiota aqui não é na ofensa, é daquele que tem pouca capacidade de entendimento. Então, o que ele faz? É sobre este. E usa-o para agredir terceiros. Às vezes nós estamos num bom comportamento, às vezes, né? Às vezes estamos num bom comportamento. E alguém que não tem nada a ver com o nosso lar, ou seja, o que for, é utilizado como instrumento para nos perturbar, a fim de que nós, baixando o nosso padrão vibratório, perturbemos o ambiente onde estamos. Ora, mas eu também, se não estiver vigilante, posso ser esse instrumento de perturbar outros. Coloquemos sempre na condição de quem recebe um processo para a sua vigilância, como também de alguém que pode ser utilizado de forma negativa. É preciso que nós, nessas conversas, nesses estudos, nos coloquemos dos dois lados, porque nós estamos aqui para crescer e não para acusar nenhum laudo acusatório. Nossa mente fica assim, é fulano, né? E quando o meu pensamento está a levar, entre aspas, a culpa ao outro, eu estou a esquecer do meu comportamento e se eu tenho necessidade de mudar em algum momento. Então reparem que é outro pensamento. Quantos, e isto tanto na questão da covardia quanto na questão da escravização mental. Um dos nossos desejos normais no ser humano ao longo dos séculos foi ter coisas e ter um elemento, curiosamente, que enche o ego e perturba a nossa soberba, porque ela vai aumentando e traz doenças emocionais, comportamentais, que é o poder. Então as pessoas que têm esta necessidade, ou quando temos essa necessidade, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque utiliza-se de um processo em que, sabendo que outros sabem menos, usam-se mentiras fantasiosas para perturbar, e às vezes até opressão física, financeira, muito disto. Ora, esse é um grande equívoco. Porque as pessoas dizem, e nós temos espíritos que se comunicam nos trabalhos de auxílio, de assistência espiritual, vêm receber tratamento, eles comunicam dizendo, não, estes estão sob meu domínio, encarnados ou desencarnados. E nós ficaríamos espantados se não conhecêssemos, ou se não estudássemos, a doutrina espírita. Então, como é que é? Espíritos que aprisionam outros mentalmente, encarnados ou desencarnados. Duas questões. Por que que uns se deixam ficar assim e por que que outros gostam de o fazer? Por que que nós nos deixamos ficar assim? Muitas vezes é o nosso comodismo. É a nossa falta de propósito na vida. Ter algo para alcançar. Então tudo nos distrai, qualquer coisa que nos dizem nós aceitamos. Não vamos buscar com o nosso esforço esse conhecimento. E perguntamos, mas por que que a pessoa faz isto? Porque tem aquela sensação de poder e de mando. Mas reparem um engano. Quando eu escravizo mentalmente, através dos comportamentos, 100 pessoas, todas elas fracas, elas alimentam o meu ego, porque o meu poder aparentemente está grande e eu os domino. Repare, eu sou mais escravo deles do que eles meu. Porque eles dão uma sensação falsa de poder e que no futuro, curiosamente, só se esbate por uma coisa, pelo cansaço. O cansaço permite, assim, alguma onda de tristeza que abre a percepção para que a pessoa escute. Repare, imagine o seguinte, a pessoa está a dominar outras 50 ou 100. Que são pessoas que, no nível intelectual ou de conhecimento, são inferiores àquela, certo? Porque ele domina, tem que saber mais. Em terra de cego, quem tem um olho é. Ora, nesse conceito, o que vai acontecer é que chega um momento em que esse espírito obsessor de várias
o seu próprio raciocínio vai dizer, mas se eu não gosto deles, se eles são fracos, por que eu estou vinculado a eles? E por quanto tempo? 1 ano? 10 anos? 100 anos? 1000? Pouco importa. É que pouco importa o tempo aqui, porque vai ser um desgaste constante e eu estou preso. Então, tanto o espírito obsessor, na condição de obsessor perturbador, quanto o espírito perturbado por esses processos, se locupletam, se ligam de forma equivocada para ambos. Então, não vamos dar, e isto é muito interessante, não vamos dar o poder para espíritos inferiores no seu comportamento, que, com o papel ou com a figura de maus e perseguidores, se arvoram em grandes. Porque, em verdade, estão doentes. São nossos irmãos doentes. Ah, não, eu sou muito poderoso, eu faço isso e aquilo. Gente, estás escravo do comportamento equivocado de outros mais frágeis que você. Então, os processos obsessivos têm esta questão. Mas repare o detalhe que ele diz aqui atrás. Outros são guiados por um sentimento de covardia. Estranho, não é? Covardia. Por que ele colocou covardia? Porque neste caso, ele está a falar da influência invisível. Este é o momento da indignação. Quando alguém vai pagar, pedir, fazer coisas contra alguém à distância, movido pela inveja, pela cobiça, pelo despeito, pela ausência de perdão, é um covarde. Não há meia palavra, é um covarde, porque faz as coisas às escondidas. Não tem coragem de enfrentar a situação e dizer, olha, fez isto, isto e isto, eu não concordo, vou pôr em tribunal ou não vou pôr em tribunal, vou fazer isto, não vou fazer nada, mas fica a saber que eu estou indignado consigo e com este comportamento. Esta falta de hombridade implica que haja no seu lugar covardia. É absolutamente inaceitável qualquer comportamento desta natureza para prejudicar irmãos. E pode vir aquela outra pergunta, mas funciona? Depende do receptor. Ok? Então, é um ato covarde esconder-se e fazer as coisas dessa forma, a surdina, sem ter a coragem de se resolver e promover uma alteração de relação. E quanto mais isto ocorre, e quanto mais nós nos dizemos cristãos, absolutamente mais inaceitável. Tudo bem? Ok? Isto é importante. Não é algo, coitadinhos, fazem isso. Não, não. É covardia. Tudo bem? Ok? Mas repare, e o nosso comportamento? A maledicência não é uma espécie de covardia? Em que eu vou falar na ausência da pessoa? Vou lançar no seu caminho espinhos, desconfianças e estou sempre bem? Então, qual é o meu papel nestes processos? Ok? Esta era a questão 245. Na questão 246, diz... Allan Kardec diz, há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Quantas pessoas de boa fé fazem afirmações que acreditam nelas piamente, mas que, reduzido ao seu estado de estudo mais básico, vê-se que não tem fundamento, ou pelo menos nada que a sustente durante longo tempo. As pessoas não têm má vontade, elas querem o melhor, esquecem-se de alguns detalhes, que é de ouvir mais, perceber também o propósito dos seus sistemas, se estão de acordo com aquela sensação natural em nós de quando estamos a fazer o bem verdadeiramente.
Então, há espíritos que querem trazer os seus conceitos através da psicografia, que não querem fazer por mal, no seu pensamento estão a fazer o bem, entretanto, são movidos por uma espécie de orgulho e de vaidade naquilo que julgam saber. Sócrates, num dos seus conceitos, que foi nos trazido por Platão, dizia que ajuizado serás, se não julgares, saber o que desconheces. Ajuizado. Ajuizado serás, se nós não andarmos a julgar que sabemos coisas, quando na verdade não as conhecemos. Então já desde aquele tempo, este perfil é notório e é conhecido. Ora, então, o que fazer no caso destes espíritos? É mais difícil lidar com o processo. São pessoas que querem fazer positivamente. Mas quando é que nós estaremos enganados? Quando nós não tivermos o nosso próprio crivo. Quando alguém nos disser, olha, isto é azul porque é azul porque é azul. Onde é que descobriu que isso era azul? É porque é o meu pensamento. Quais são as fontes? Então deixe-me lá também estudar. E posso encontrar uma linha em que afinal vai me dar aqui uma mescla. Não é bem azul. Levou ali um tom de mais castanho e portanto virou roxo, seja como for. Mas eu vou descobrir. A aceitação tácita de verdades ou conceitos para a nossa vida, sem que eu os embase na minha própria vontade de saber e até experiência, significa que amanhã vai ser colocado em causa, vamos fazer perguntas e eu não sei lidar com elas. E perguntas que eu mesmo faço para o meu íntimo. Para esse efeito, procuram esses espíritos com estes pseudo-sabedoria, mas julgando-se a fazer o bem, para esse efeito procuram médiuns bastante crédulos, é azul, que maravilha, para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem levar a aceitar as mais ridículas utopias. São vários patamares. Isto é tão comum. E vocês sabem, para que um médium seja fascinado, ou seja, fique encantado, qual é a artimanha, vou usar mesmo o termo, qual é a artimanha que estes espíritos utilizam para manter este médium, ou estes médiums, sob sua alçada? Vamos buscar a vaidade de cada um de nós. O que é que os espíritos fazem? Colocam verdades em meio a algumas coisas confusas, mas que passam bem porque o palavreado é engraçado, é interessante. E lá nas entrelinhas, quando já não é diretamente, muitas vezes acontece, vai fazendo os elogios ao médium. As pessoas não te compreendem. Um dia terás que te afastar, porque você será incompreendido. E o médium o que é que tem? Esta alma boa, vê a luz que eu tenho em mim. Esta alma nobre com estes conhecimentos está a investir em mim e sabe que eu serei atacado por todos os lados. E começa. Não te compreenderão, farão isto, farão aquilo outro. O médium fascinado, conforme as pessoas vão lhe dizendo, olha, que este conceito, ele é contrário à abertura da própria mensagem. Olhe que esta afirmação é muito arriscada. Não é comprovável. E para além de não ser comprovável, ela é contraditória. O médium que diz, vocês não compreendem. Só este espírito e eu é que compreendemos isto. E aí os que estão, se forem responsáveis por um trabalho, seja o que for, vão dizer, não, vamos ter que estudar mais e por aí fora. Aí o espírito vai dizer, eu não disse, vocês serem compreendidas. Vem agora, não mostra muitas mensagens, a seu tempo o farás. E está a trabalhar o quê? O ego, a vaidade. Agora, isto é muito comum. Entre nós. Não acontece conosco. Não há pessoas, às vezes no meio familiar, profissional, que vêm, dão um tapinha nas costas. Olha, fizeste ali muito bem. Você disse-lhe umas verdades, mas ele precisava ouvir. Você tem bom caráter. Já vi que você... Quando eu aceito esse tipo de elogios, eu torno-me uma secla, um seguidor deste que massageou o meu ego. Muito cuidado. Eu posso afiançar
que quem muito nos elogia, de forma particular, que nos elogia, amanhã é o primeiro a nos causar problemas. Vai sempre vos acontecer isto. Sempre. Se vocês estiverem numa reunião, a pessoa diz assim, sou muito honesto, é justamente quem vos vai causar problemas. E eu não estou a dizer que pode acontecer. Vai acontecer. É assim. Quando vamos para a entrevista de emprego, o entrevistador pergunta, olha, fala-me sobre si, também começamos a falar, não é? E muitas vezes dizemos, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. O entrevistador já está a olhar para nós e dizer, é isso que tu gostas, porque é isso que está na tua mente. Você pode negar. E ele vai perguntar, e qual é o teu maior defeito? Quando nós vamos procurar emprego, qual é o nosso maior defeito? Vamos lá, vocês sabem. Qual é o seu maior defeito? Sou perfeccionista. Gosto tudo direitinho. Esse é o defeito que nós apontamos a nós, normalmente. Para quê? Para poder dizer que julgamos o mundo e o mundo não nos entende e nós é que fazemos certo. Achamos isto e colocamos como um defeito. Podem procurar, podem pesquisar à vontade. Vai ser sempre esse o maior defeito. Um conceito que nós temos de nós próprios. Ora, então estes são perigosos. Mas cuidado para que não sejamos nós os perigosos. Nas relações, na família. A nossa sementeira na nossa vida vai estar sempre florida ou não. Pode estar com urzes. Elas também são válidas para a vida, né? A nossa sementeira é muito importante. Aonde é que eu me coloco neste papel? Agora, é facto que isto existe. E existe no cotidiano. Pessoas que vão fazer isto, dizer umas coisas impressionantes, olha, grande conhecimento, mas muitas vezes profundamente materialista. E nós deixamos levar com muita facilidade. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, na psicografia, lembra-se da questão da covardia, não são vistos, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles nomes, né, desses grandes nomes, diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se lhe dizerem Jesus, Virgem Maria ou um santo venerado. Manda uma mensagem, este vosso orientador Jesus. Acontece, gente, acontece. E nós perguntamos, o quê? Então o médium recebe uma mensagem dessa, nem fica... Não, está. A vaidade é superior imensamente à nossa humildade. Acontece, é verdade. Okay? Muito bem. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Mas colocam umas verdades e depois uma série de sistemas absolutamente confusos que não servem para a nossa prática da vida no cotidiano e vai nos dando aquele ar de sapiência, de conhecermos algumas coisas e até passamos a aplicar termos que nem nós sabemos explicar e aplicamos normalmente pensando que toda a gente é obrigada a conhecer aquilo e se não conhecer, não tem o conhecimento que eu tenho. Isto é mais comum do que parece. Aliás, eu posso dizer que campeia esse tipo de situações. Então, quando nós estivermos a ler um livro espírita, não o leiamos com a mente fechada. Vamos ler, avaliar, aplicar no pensamento, na emoção, no dia a dia. E isto tem lógica. Isto vai me fazer relacionar melhor nesta ou naquela situação. Este processo traz-me paz. Mas uma paz verdadeira, não momentânea, que é aquela que me acomoda o pensamento. Então eu estou a avaliar uma mensagem, uma orientação pela sua profundidade e não pelo meu interesse pessoal de ler, de saber umas coisas. Eu tenho uma tentação enorme e escuto assim, quase que os benfeitores dizendo, não dê exemplos, eu não vou dar exemplos, tá bem? Embora estivesse com vontade de o fazer. Daí vem os que são por eles enganados. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem dizendo, ou seja, eu recebi a mensagem, eu publiquei o livro, então o que é que nós devemos ter em mente? Que é preciso ter bom senso.
Ali até pode não dizer nada, ser tudo muito inócuo, mas não há livro espírita de espíritos superiores que me levem a ficar em confronto com o mundo. Pode me levar ao confronto com os meus defeitos para que eu me melhore, mas não com o mundo. Porque o mundo é a obra de Deus e no nosso livre-arbítrio dos homens. Eu tenho que respeitá-lo. Eu até posso dizer, eu não sou deste mundo, é muito bonito, mas sou. Eu não tenho nada a ver com isso. Tenho. E por muitas encarnações. Então, despertar e não entrarmos nesse tipo de processo. O que é que vai acontecer? No livro seguinte, que também há uma outra série de livros que é igual, vai piorando. E vai piorando, e vai orientando. Então, cuidado, porque são espíritos que escrevem muitas palavras, mas não têm um conteúdo libertador. Ora, o que é que nós fazemos no nosso meio familiar? Na nossa vida, no cotidiano? É a mesma pergunta. O que eu digo é útil? É meramente fantasioso? Leva apenas a que as pessoas olhem para nós com alguma diferença? Ou realmente ajudam as pessoas? E mais, e o meu exemplo? Está de acordo? Sara, mantenha a sua tranquilidade. Seja uma pessoa pacificada, você ficará saudável, em primeiro lugar, emocionalmente. Eita, buzinar por quê? Então não viu que o caminho era por ali. Desculpe, Sara, eu estava a lhe falar para você ser uma pessoa pacificada. Não bate uma coisa com a outra. Eu irrito-me com meu marido, com a minha esposa, não sei o que mais, e por aí fora. No cotidiano sou irascível e chego no centro espírita. Que maravilha. Né? Porque o centro espírita também tem esse condão, mas muda, é uma coisa impressionante. Então, todos os nossos comportamentos, mesmo a maledicência, que é aquele que ainda é muito comum, por esse mundo afora, que denota a nossa falta de segurança, ainda muitas vezes é isto. São estes processos. E como é que eles dizem? Dizem, olha, bem vedes que nada dizem de mal. Também lá não está escrito para você matar, mas está a dizer muitas vezes para você, calma, a sua reforma íntima pode esperar um bocadinho, não se agaste. Calma, você não vai resolver tudo numa encarnação só. Como quer dizer, vai deixando estar. Quando você desencarnar, você vem para cá e a gente continua a conversar. Porque se você melhorar muito, nós já não te alcançamos. Okay? Então, é assim que as pessoas nada dizem de mal. Mas não dizer nada de mal não é acrescentar nada. Até prejudica, faz a pessoa perder tempo. A moral, porém, para esses espíritos é simples. É simples passaporte. Por quê? Porque usam a palavra moral, a bondade, a caridade, só para encantar as pessoas. É o que menos os preocupa. Eles usam isto, mas não querem saber disso. A única coisa que estão a pensar é neles próprios. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Na questão 247, que vai ficar para a semana, okay? Allan Kardec vai falar em mais detalhe sobre esta questão dos chamados sofismas. Né? Okay? Falar muito e depois acabar por criar falsas verdades. Desculpe aqui o termo, não negativo com positivo dá sempre negativo, e é esta a ideia. Estas falsas verdades que nós aceitamos de boa fé e vamos levando a vida continuando adormecidos. Quando a realidade do homem de bem é aquele que se esforça para se melhorar. E o nosso esforço deve ser este, o da nossa melhoria todo santo dia. Hoje errei, tudo bem, errei, agora vou acertar, ok, vou acertar. Errar muitas vezes a mesma coisa significa que nós não estamos com muita vontade de mudar. Então, este é o nosso processo, desenvolvimento e crescimento. Alguma questão? Okay. Então, nós influenciamos, somos influenciados. Quanto mais convictos dos nossos propósitos, do que queremos fazer, daquilo que estudamos e compreendemos, mais seguros estamos. Mais calmos. Eu vou brincar. Gritamos menos. A nossa alma grita menos. Ficamos mais serenos. E observar que estas influências existem, quer seja neste facto mediúnico da psicografia, como existe no nosso cotidiano, mas da mesma maneira que nós somos influenciados, nós também influenciamos. Aonde quer que estejamos.
não havendo questões, eu desejo que apliquemos isto no nosso lar em primeiro lugar, em nossas casas, ajudando aqueles que estão em desenvolvimento, como aqueles que já fizeram o seu trabalho e agora vão, eu costumo dizer para mim mesmo, né, vamos entrando em contagem regressiva, já não é quantos temos, é quantos faltam. Então que nós tenhamos esta consciência no todo. E para quem não tiver ninguém em casa também não é problema, né? Nós temos amigos, temos ações ou áreas de nossa influência. Então, como influenciamos? Está bem? Pode. Acontece, eu estou vendo isso aí, mesmo a nível dos espíritos, como você disse, e principalmente naquela questão da... Como você perguntou, isso não acontece no nosso dia a dia, não só no nível espiritual, mas no material. Eu imaginei logo os casos de assédio sexual e outros patrões que são muito manipuladores. Tamara, né? Ou seja, elogia para depois poder se beneficiar daquele momento, por exemplo. Ou seja, mas entretanto, seria quase que pedir um conselho, uma orientação, porque é uma pessoa que é tão negativa, que fala coisas que não são, etc. E essa pessoa irradia uma coisa tão ruim que acaba por ser muito difícil, aquela famosa aura, só tem uma aura pesada, e extrapola a indignação. Né? Eu fico sempre pensando qual seria o melhor comportamento, assim, seria a oração, seria a gente realmente trabalhar, fazer aquela força mesmo para calar e entregar para Deus. O melhor comportamento nessa hora que a gente explode, que é isso que eu quero dizer. Que a gente não consegue, pronto, a gente não consegue ficar só no nível da indignação. Então, é a parte que eu acho mais complicada da gente não ceder, acho que é muito id, sei lá o que é isso. Não particularizando, tratando de uma forma genérica, olhemos sempre para o exemplo de Jesus. Então Jesus esteve diante de inúmeras pessoas, com suas características individuais, com seus problemas, e como cada uma delas teve um discurso adequado ao que cada um poderia compreender, falou de uma forma com os seus discípulos mais próximos, mesmo entre eles falou de formas diferentes, com aqueles que o tentavam ou queriam tentar, apanhando numa situação que complicasse todo o seu processo, ele falava de outra forma, com os sofredores falava de outra e por aí adiante. Ora, o que é que Jesus está a fazer? Ele está a nos mostrar, através da sua comunicação, às vezes mais maternal, mais paternal, seja como for, que nós devemos fazer um esforço para compreender o outro e atuar em função da sua necessidade. Se eu tenho diante de mim uma situação difícil, em que a pessoa não quer despertar e acha que tem razão e vive lutando contra o meio em que está e se arvora nessa força da natureza que perturba o meio, a primeira questão que eu devo colocar para mim mesmo, no lugar dessa pessoa, eu gostaria de mudar? Se eu já gostaria e se eu quero mudar, eu tenho um campo para trabalhar. Se eu ainda não quero, eu vou sofrer ainda o tempo necessário até que eu desperte pelo cansaço desse tipo de comportamento. Quando à volta, na minha sementeira, só tiver cisânia, e aí eu vou me aperceber que alguma coisa eu tenho que mudar e não é o mundo que tem que mudar. E nós, se é um filho, se é um amigo muito querido, um familiar, alguém que faz parte do nosso vínculo, até da família amigo, né, da amizade, eu vou orar pela pessoa. Transmitir-lhe paz, energia, porque nós não temos o direito de obrigar ninguém a fazer nada. Não temos, por exemplo, não temos. Mas temos a obrigação de dar o nosso melhor e abrir caminhos para que a pessoa desperte para outras portas que estão abertas. Então, em primeiro lugar, é o nosso comportamento. Haveria aqui muito a falar, não é? Sobre a questão do abandonar, do deixar, do continuar, se é conivência, se não é, não vamos ter tempo para isso, obviamente. Mas é um conceito profundamente libertador para nós, respeitar o estado do outro, mas agir sem ingerência, sem obrigação, sem indução obrigatória. Fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, muitas vezes, não é com as palavras. É com o silêncio e com o exemplo. Até que a pessoa chega um momento e pergunta:
Como é que podes te comportar assim diante disto? Não comecemos logo a falar. A pergunta é, queres mesmo saber ou é retórica? Normalmente, não, quero mesmo saber. A pessoa já acalmou. Porque se não, quero mesmo saber. E nós começamos a falar, ainda não acalmou, ainda não quero ouvir. Então, o nosso comportamento deve ser de paz, de tranquilidade, de harmonia, para poder chegar ao outro. Por isso é que Jesus dizia, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tiver olhos de ver, que veja. Ora, todos temos olhos, todos temos ouvidos. Só que nem sempre estamos dispostos a ouvir ou a ver. Então é preciso arranjar essa condição. E isto muitas vezes é o tempo. Não nos desesperemos. Está bem? É o nosso comportamento de conta. É um trabalho. Como já fizeram connosco, como Cristo fez connosco ao longo destes séculos e milénios, não é? Que nós achamos que Jesus veio há 2000 anos atrás. Não, ele já está connosco há muito mais tempo. Ele vestiu um corpo, foi nessa altura. Então toda esta linha, todo este conjunto de benfeitores a trabalhar em nome do Cristo faz parte dessa família mais alargada e eles têm muita paciência conosco e nós somos chamados depois a ter paciência, fraternidade, amor pelos nossos semelhantes. Tá bem? Então, tranquilos. Cláudio, está? Pode? Desculpa, isso foi meu finalzinho. Não. Tá bem, então, eu queria que participasse, é importante. Então nós vamos encerrar. Vamos fazer uma prece. Lembrando que não havendo o passe individual, este é o passe coletivo. Como falamos há pouco, relembramos Jesus a dizer-nos que, para além de que estamos reunidos em nome do Cristo, não tenhamos dúvida que Ele está aqui diretamente ou representado. É esta dinâmica que está aqui, de incentivo à nossa moralidade, ao nosso crescimento. Não é? Eu gosto muito daquela imagem em que nós mentalmente nos desligamos do corpo e imaginamos que estamos na espiritualidade, reunidos para preparar o nosso processo reencarnatório para vir para a Terra. E este estado de alma, eu não vou dizer que é mais próximo esse que encontramos aqui, mas é mais próximo do que aquele que encontramos normalmente na rua. Então aqui as ideias fluem, entram tão bem, e a gente diz, olha que interessante, olha, aquilo é verdade e tal. Eu chego lá fora, para além do psiquismo estar diferente, também vou me confrontar com outras situações. E aí demonstramos às vezes a nossa fragilidade. Ora, então aproveitando este momento, esta abóboda em que estamos sobre ela estamos inseridos, este ambiente psíquico ajuda-nos também a permitir que os nossos benfeitores espirituais, anjos da guarda, se nós quisermos, como entendemos melhor, atuem sobre o nosso campo energético, sobre as nossas células. Fazendo o quê? Trazendo-nos as bênçãos, as energias de saúde direcionadas para o que cada um individualmente necessita. Então é neste momento que os nossos benfeitores vão esperar que nós tenhamos, então, ouvidos de ouvir, olhos de ver, em termos espirituais. Pacificamo-nos, sentimos a música. Nós não vamos pedir, vamos apenas fazer silêncio durante alguns instantes, para que deixemos que a paz seja a nossa emoção e que os nossos benfeitores encontrem em nós o ambiente propício para nos ajudar.
absolutamente serenos. Receptores. Agora sim, iluminemos a nossa mente com a figura excelsa de Jesus de Nazaré. Um sorriso amigo, um olhar terno, como que abraçar-nos. E os nossos pensamentos se dirigem a Ti, Mestre querido. Quando nós Te agradecemos a oportunidade destes encontros, recordamos-nos, Jesus, de que muito trabalho foi realizado. Muito antes da Tua vinda à Terra, outros foram nascendo e renascendo, preparando o caminho, para que quando Tu chegasses, mesmo com o nosso espírito ainda muito duro, já houvesse algumas aberturas emocionais em nosso coração, talvez regidos pelo cansaço de tanta materialidade, talvez pelos efeitos da nossa própria semeadura. Alguns de nós já estávamos mais desejosos da mudança. Então Tu usastes do próprio homem, do sal da terra, ao longo dos séculos, para nos ajudar a chegar hoje e termos a liberdade de expressão para falarmos a respeito de Tua própria mensagem, de Teus exemplos que nos mostraram a excelência da vida, a presença de um Pai amoroso, nada vingativo, guerreiro. Tu nos mostraste, Jesus, um Pai amoroso que educa com amor e misericórdia. E é por isso que hoje estamos aqui. Porque muitos abnegados cederam seus interesses ao interesse maior. E nós, como trabalhadores da última hora que desejamos ser, servindo, todos nós que aqui estamos, Jesus. Servir pelo Teu exemplo, pelo Teu esforço, pelas leis divinas, dentro de nossos lares. Este é o pensamento de todos nós nesta manhã, Jesus. Desejamos a Tua presença viva em nossas vidas. Um dia Paulo asseverou que já não era ele quem vivia, mas o Cristo que vivia nele. Ainda estamos longe, Jesus. Mas vamos a caminho. E também Te agradecemos por todos aqueles que, em sintonia contigo, trabalham em favor da humanidade. Pedimos-te em favor dos dirigentes das nações, pela imensa responsabilidade que cada um carrega. E pedimos-te, nesta fase, por aqueles que se antagonizam, que lutam contra a Tua mensagem de amor, pois que não se aperceberam ainda que o amor é imbatível. O amor sempre vencerá. Demore o que demorar. O amor é a nossa essência. E Tu viestes até nós e mostraste-nos isso mesmo, exemplificando, falando-nos das verdades espirituais de acordo com o que nós sabíamos, e coroaste a Tua passagem pela terra, demonstrando vivamente a Tua emoção,
Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A libertação plena do Espírito sobre a matéria. Um dia, Jesus, lá chegaremos. Que a tua paz permaneça conosco. Buscamos o teu auxílio para esse desiderato da tua paz em nós. E rogamos teu auxílio também para a vigilância tão necessária. Que assim seja, querido amigo.